Recording in progress. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário permanente em questões atuais de direito. Hoje é nossa convidada a doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, que é professora adjunta do Instituto Politécnico do Porto, da Escola de Tecnologias e Gestão. É doutorada em Direito, é da área do Direito Fiscal e hoje vai estar connosco e brindar-nos com um tema na área da fiscalidade internacional. Assim, eu começo por agradecer à doutora Patrícia dos Anjos Azevedo ter aceito o nosso convite, agradecer a todos estarem presentes connosco mais uma vez neste seminário e passava de imediato a palavra à doutora Patrícia para prosseguir com a sua conferência. Muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada, doutora Rosário, pelas suas simpáticas palavras. Eu quero saudar todos os presentes e obrigada por estarem aqui. Vou compartilhar o ecrã porque eu tenho aqui um PowerPoint. Portanto, vou fazer aqui a partilha de tela e vou pôr isto no modo de apresentação. Ver se isto dá. Estou aqui a carregar. Ah, já está. Conseguem ver? Não conseguem? Pronto, obrigada. Então, eu vou apresentar aqui um tema de direito fiscal internacional, tal como disse a doutora Rosário Anjos. Vou-me focar em questões de dupla tributação internacional e tenho aqui algumas matérias relacionadas com esta problemática. Isto é um tema que está na ordem do dia em virtude da internacionalização das relações económicas, em virtude dos nómadas digitais, portanto, temos aqui muitas questões. Portanto, basicamente o que estamos aqui a falar é que cada Estado tem a sua própria soberania. Isso continua a ser assim. No entanto, a soberania já não é entendida da forma, da sua formulação mais antiga, digamos. Portanto, agora a soberania tem que ser entendida com algumas limitações. A partir do momento em que os Estados aderem, por exemplo, a entidades como a União Europeia, é óbvio que a soberania fiscal, muito embora continue a existir, tem algumas limitações, desde logo as que decorrem da legislação da União Europeia. Portanto, os Estados podem, de facto, definir ao abrigo da sua soberania as suas legítimas pretensões tributárias, é normal que o façam, é normal que não abdiquem na totalidade da sua soberania e, no âmbito da definição das legítimas pretensões tributárias, é importante atendermos aos fatores de conexão para efeitos de tributação. Quer isto dizer que são, digamos assim, situações que colocam os Estados em ligação com aquilo que pretendem tributar ou com o sujeito passivo que pretendem tributar. Portanto, aqui tem que haver alguma conexão de um determinado Estado para efeitos de tributação, caso contrário, ele não pode reclamar legitimamente as suas pretensões tributárias. No âmbito aqui da nossa exposição, vamos centrar-nos mais na tributação do rendimento, imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, e vamos deixar de fora a tributação do património e a tributação do consumo ou da despesa. Portanto, aqui que seriam também questões interessantes a abordar, mas aqui a tónica será no âmbito dos impostos sobre o rendimento. Relativamente aos fatores de conexão que os Estados, no âmbito da sua soberania, no fundo, convocam para poderem legitimar as suas pretensões tributárias, temos a residência e a fonte. Residência do contribuinte, que no caso das pessoas coletivas será mais correto dizer sede ou direção efetiva, eu digo sempre residência por uma questão de facilitar, mas em bom rigor no direito português temos a residência no artigo 16 do Código do IRS e depois no Código do IRC, para as pessoas coletivas e entidades sujeitas ao Código do IRC, temos os conceitos de sede ou direção efetiva. Já vamos ver daqui a pouco. Por outro Doutora lado, temos... Patrícia, desculpe interromper, é que o PowerPoint não está a passar. Está no diapositivo 2, não consegue ver? Não, não, está no 1. Que Suponho estranho. que No seja meu já necessário está pôr no em modo de 2. apresentação e ir passando, Mas já não? está. Mas já está. Espera aí, deixe-me interromper, desculpe. Deixe-me interromper e voltar a partilhar já diretamente Não no modo saiu de do primeiro apresentação. da Espera apresentação. aí. É estranho, isto costuma funcionar. E agora? Agora sim. Agora já está no 2. Ah, obrigada, doutora Rosário.
Pronto, e então o que eu estava a dizer é que, além da residência do contribuinte, temos a aplicação cumulativa, normalmente isto passa-se em Portugal e noutros estados que nos são próximos, a fonte de obtenção dos rendimentos. Portanto, aqui temos um fator de conexão subjetivo e temos um fator de conexão objetivo. Mas existiriam outros fatores de conexão que, apesar de tudo, não são de utilização tão comum, designadamente a questão da nacionalidade. E eu não sei o que é que se passa com o meu PowerPoint novamente. Isto está a avançar, não está? Eu não sei se é a minha internet que está um bocadinho Continua na lenta. introdução. Continua na introdução, mas acho Na que avançou introdução, sim. diapositivo 3, certo? Sim, 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 sim. Pronto, ok, Sim, já mas foi, já avançou. foi. Pronto, se às vezes não estiver a avançar, por favor, digam. Portanto, temos elementos de conexão de natureza objetiva, portanto, que se referem ao facto tributável, como por exemplo a fonte de obtenção dos rendimentos, e então subjetiva, como eu estava a dizer, que se referem ao titular do rendimento. Portanto, a residência do contribuinte, se for pessoa singular, pessoa coletiva, seria até mais correto dizer a sede ou a direção efetiva. Estes elementos de conexão, designadamente este de natureza subjetiva, ultrapassou o critério da nacionalidade, que hoje em dia já não importa, portanto, importa a residência fiscal. Portanto, simultaneamente são utilizados os critérios da residência e da fonte para justificar as legítimas pretensões tributárias dos Estados e, basicamente, isto traz alguns problemas, porque a aplicação simultânea de ambos os critérios faz com que haja situações de sobreposição de pretensões tributárias. Portanto, imaginando, de acordo com o critério da residência, o contribuinte é residente fiscal em Portugal, por exemplo, é tributado quer em Portugal, quer no estrangeiro, pelo ordenamento jurídico português, por todos os rendimentos que ofira, independentemente do local, só porque é residente em Portugal, e depois, se, por exemplo, oferir rendimentos em Espanha, é tributado em Espanha pelo critério da fonte de obtenção dos rendimentos, o que significa que o rendimento que ele ofere em Espanha vai ser tributado por duas jurisdições. Aqui a questão de facto é que é mais prático resolver o problema da dupla tributação, positiva neste caso, em que duas ou mais jurisdições reclamam a mesma pretensão, do que propriamente resolver a questão da dupla tributação negativa, que isso aí seria mais problemático para os Estados e representaria uma erosão das receitas tributárias. A Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital, que é seguida por Portugal nas convenções de dupla tributação que celebra, baseia-se no critério da residência, mas nunca o define, e, portanto, remete a definição para as legislações internas. E esta convenção permite a utilização simultânea do critério da fonte. Agora passei para o diapositivo 4. Aqui o problema é que se nenhuma jurisdição tributasse os rendimentos oferidos por contribuintes fiscalmente não residentes, esses rendimentos não seriam tributados. Portanto, aqui o mais prático, de facto, é permitir que os Estados tributem quer os seus residentes, quer os não residentes, e depois, havendo sobreposição de pretensões tributárias, utilizar medidas quer unilaterais, como vamos ver daqui a pouco, portanto, na própria legislação de cada Estado, quer bilaterais, designadamente através da celebração de convenções destes instrumentos internacionais. Portanto, se assim não fosse, poderia haver situações em que os contribuintes fiscalmente não residentes, por exemplo, não seriam tributados. E tal facto colocaria em causa o princípio da igualdade entre os contribuintes. De facto, também compreendemos isto porque um Estado onde o contribuinte não é residente, mas onde o contribuinte ofere rendimentos, legitimamente reclama pretensões tributárias porque esse contribuinte aproveita as infraestruturas e as condições oferecidas por esse Estado. Também nenhum Estado deve abdicar de tributar os seus residentes, até porque eles têm uma ligação ainda mais forte a esse Estado. E neste caso, a tributação dos residentes é limitada porque eles são tributados por todos os rendimentos que ofiram, independentemente de serem no Estado da residência ou noutras jurisdições. A tendência geral, de facto, é tributar com base na residência de forma acumulativa, com base na fonte, e, portanto, os não residentes são tributados com base na fonte. No entanto, há aqui algumas jurisdições que têm algumas exceções, mas ao fim e ao cabo isto vai dar tudo a situações semelhantes. Por exemplo, Argentina, Hong Kong, Quênia e Uruguai tributam o rendimento interno dos residentes, mas não tributam o rendimento que os residentes obtêm no estrangeiro. Pronto, ok, é aqui uma espécie de isenção do rendimento obtido no estrangeiro, que já é tributado no estrangeiro à partida. Na França e no Brasil, por exemplo, essa é a tributação das empresas. Apenas se tributa o rendimento que elas ofiram no seu próprio território. A questão aqui é que, efetivamente, se estivermos a falar de pessoas singulares, já não é assim, já há tributação ilimitada
dos residentes. Agora, no diapositivo 5, a Suíça. A Suíça não tributa os rendimentos obtidos no estrangeiro por empresas sediadas na Suíça, portanto, isenta os rendimentos obtidos fora do seu território, designadamente no âmbito da tributação das empresas e também no âmbito dos rendimentos prediais. Na Austrália, isenta-se da tributação de dividendos, juros e royalties, desde que sejam tributados na jurisdição da fonte. Esta solução é bastante interessante, porque aqui assegura-se que efetivamente não há dupla tributação, mas também não há situações de dupla tributação no caso negativo. Eu, quando digo dupla tributação, estou a falar da positiva, em que duas ou mais jurisdições reclamam as pretensões. Depois temos a Holanda, onde se permite a exclusão de tributação contra empresas instaladas com caráter de permanência no estrangeiro, ou seja, aqui apela-se a um conceito semelhante ao conceito de estabelecimento estável. Portanto, aqui, se tiverem estabelecimento estável no estrangeiro, as empresas, portanto, com sede fiscal na Holanda, elas não são tributadas na Holanda, porque a Holanda, assim, tem a certeza que elas são tributadas no estrangeiro, até porque têm caráter de permanência, têm filiais, sucursais, algo semelhante ao estabelecimento estável de Portugal. Depois, a questão da Alemanha. Quanto às filiais das empresas alemãs localizadas em jurisdições mais desenvolvidas, aplica-se a medida unilateral do crédito de imposto pago por essas filiais nas jurisdições onde se encontram estabelecidas, basicamente equivale a isentar, portanto, esses rendimentos na Alemanha e fomentar a internacionalização das empresas, porque aqui o risco, de facto, dos problemas de dupla tributação, a meu ver, um dos grandes riscos é, de facto, desincentivar a obtenção de rendimento no estrangeiro, porque os contribuintes têm receio de serem duplamente tributados e não haver forma, de facto, de se encontrar aqui um equilíbrio e, portanto, não serem tão tributadas. Portanto, existem normas de ordenamentos jurídicos muito diferentes, não há harmonização fiscal, isso já se sabe, nem ao nível da União Europeia sequer, quanto mais com países terceiros. Na União Europeia, o imposto mais harmonizado que temos é o IVA, e mesmo assim ele não é totalmente harmonizado, basta pensar nas taxas de IVA em Portugal e em Espanha, já falha esta questão da harmonização, que ela não existe, mas baseia-se em diretivas e, portanto, a lógica de funcionamento do imposto, o liquida deduz, o método subtrativo indireto, isso tudo, e o facto do imposto ser repercutível no consumidor final, isso aí tem ligações. E, de facto, o Código do IVA português e o regime do IVA nas transações intracomunitárias baseiam-se nas diretivas IVA, mas, curiosamente, os outros Estados-membros só têm algo equivalente ao Código do IVA e não têm um diploma à parte, como Portugal tem para as transações intracomunitárias em sede de IVA. O direito internacional, o direito fiscal internacional, na teoria do professor Alberto Xavier, ocupa-se da resolução de situações jurídico-fiscais plurilocalizadas, isto é, em conexão com mais de um ordenamento jurídico. Portanto, o professor Alberto Xavier chama-lhe situações jurídico-fiscais plurilocalizadas, portanto, em conexão com mais de um ordenamento jurídico. Portanto, um dos objetivos, diapositivo 6, do direito fiscal internacional é, portanto, prevenir, atenuar ou eliminar a dupla tributação internacional, a dupla tributação positiva, leia-se. Portanto, aqui o objetivo, de facto, é pelo menos garantir que as jurisdições recebem as suas receitas fiscais e depois, havendo o problema da dupla tributação positiva, ter a certeza de que não há situações de injustiça e de que se tenta, através de diversas medidas, prevenir, atenuar ou eliminar este problema. Se não for possível eliminar, pelo menos prevenir ou atenuar. Portanto, aqui esta dupla tributação resultará então daqueles conflitos que eu estava a falar. Os negativos são maus por uma questão de igualdade, portanto, todos os contribuintes devem ser tributados, e os conflitos positivos também são maus, porque por uma questão de igualdade também nenhum contribuinte deve ser tributado duas vezes. Eu, quando estou a falar da dupla tributação aqui positiva, eu estou a falar essencialmente da dupla tributação jurídica, mas há dois tipos de dupla tributação. Na jurídica, nós temos a incidência do imposto equiparável em dois ou mais estados relativamente a um mesmo contribuinte, mesmo facto gerador e períodos de tempo idênticos, que é aquilo que eu estou a falar. Portanto, um contribuinte que, por exemplo, que ofere rendimentos em sede IRS em Portugal, onde é residente fiscal, e também em Espanha, portanto, ele é tributado nos dois estados, em Portugal porque é residente e é tributado por todo o rendimento, não só o de fonte portuguesa, e também em Espanha é tributado como não residente, mas de acordo com o critério da fonte de obtenção dos rendimentos. Mas também existe a dupla tributação económica, que não depende necessariamente da conexão com dois ou mais estados, eventualmente pode acontecer, mas pode ser no mesmo estado. Imaginem a tributação da mesma realidade em duas esferas jurídicas diferentes, em dois contribuintes diferentes. Por exemplo, a empresa é tributada em sede IRC, o seu lucro, não é? De acordo com a teoria do balanço, a diferença entre o que existe no final do período de tributação e o que existia no início,
e essa tributação da mesma realidade vale para duas esferas jurídicas diferentes, ou seja, é tributado primeiro a empresa e depois são tributados os seus sócios, por exemplo, acionistas, quando recebem a distribuição do lucro sob a forma de dividendos. E, portanto, aqui temos de facto o mesmo rendimento a ser tributado em dois contribuintes, dois ou mais contribuintes diferentes. Pronto. Destacando agora a dupla tributação propriamente dita, diapositivo 7. Portanto, a existência dessas relações jurídico-fiscais plurilocalizadas nasce, de facto, da internacionalização das relações económicas. Surgiu assim a necessidade de criar vários tipos de conexões, quer reais, quer pessoais, para tributar. Lá está. A questão destes conflitos, destas situações de dupla ou múltipla tributação, no caso positivo, ou dupla não tributação, no caso negativo, são situações que não são desejáveis pelo legislador fiscal. O conflito positivo ocorre de acordo com a regra das quatro identidades. Portanto, aqui, sempre que seja pago em dois ou mais ordenamentos jurídicos, um imposto cumulativamente com a mesma natureza, chama-se identidade do imposto, sobre a mesma realidade, identidade do objeto, referente à mesma entidade, identidade do sujeito, e relativamente ao mesmo período de tributação, identidade do período de tributação. Portanto, aqui é a dupla tributação de que estamos a falar. Há, portanto, aqui está já no diapositivo 8, um concurso positivo de normas e basicamente temos a constituição de mais do que uma obrigação de imposto, com identidade do facto gerador de imposto e pluralidade de normas aplicáveis. Pronto, o facto gerador, portanto, aquilo que desencadeia a obrigação do imposto tem que ser o mesmo e depois, efetivamente, tem que se aplicar, digamos assim, a esta mesma realidade, normas de ordenamentos jurídicos distintos, normas essas que não são iguais e que, portanto, podem originar aqui conflitos que depois têm que ser, de facto, resolvidos, mas só o facto de serem utilizados simultaneamente os critérios da residência e da fonte, já temos aqui problema. Pronto, foram, portanto, criadas as chamadas medidas ou métodos para eliminar, evitar ou atenuar a dupla tributação internacional. Essas medidas podem ser unilaterais ou bilaterais, multilaterais, se forem mais do que dois Estados. Portanto, as unilaterais são as medidas que cada um dos Estados internamente contém na sua legislação. Portanto, por exemplo, o método da isenção e o método de crédito ou imputação de imposto, já vamos ver daqui a pouco. Estas medidas são bastante importantes e complementam as convenções que constituem medidas bilaterais ou até multilaterais. Portanto, estas medidas de facto visam assegurar que os Estados conseguem distribuir de forma equitativa as receitas fiscais, ao mesmo tempo que se combate a fraude e a evasão fiscal internacionais e, basicamente, que se combate aqui o problema da erosão portanto, do, da tributa, do, desculpem, a erosão estou um bocado cansada, da erosão da receita tributária dos Estados, era isso que eu queria dizer. Pronto. As medidas unilaterais são mecanismos internos, portanto, adotados por cada um dos Estados. Temos um método de isenção que isenta a matéria coletável oferida no estrangeiro e um método de imputação ao decreto de imposto, no qual é deduzido o imposto pago no estrangeiro ao imposto a pagar no país de residência. Portanto, basicamente, na isenção é mais simples, na isenção diz-se que, ok, é tributado aqui, foi tributado no estrangeiro, portanto, o Estado abdica de uma parte da tributação. Na imputação ao crédito de imposto, faz-se aqui uma operação de deduzir o que já foi pago ao imposto a pagar no país da residência. O que é que isto quer dizer? Se houver taxas de tributação diferentes, o rendimento que foi oferido no estrangeiro, ele não está isento. Eu posso ter pago 100 no estrangeiro, mas ao abrigo da norma do outro Estado teria que pagar 200, então falta pagar outros 100. Portanto, basicamente é isto. Portanto, a imputação ao crédito de imposto é muito diferente na prática da questão da isenção. Uma coisa é isentar, outra coisa é fazer um encontro de contas e ver, ok, ao abrigo da nossa lei, quanto é que devia ter sido pago, ok, e agora vamos deduzir o que já foi pago no estrangeiro. Em Portugal, o legislador português utiliza o método de crédito de imposto, mas também não é assim tão simples. Permite à pessoa singular ou coletiva residente em território português deduzir à coleta de IRS ou IRC, consoante o caso, a menor das seguintes importâncias: o imposto sobre rendimento pago no estrangeiro, ou então, se for menor, a fração do IRS ou IRC calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que no país em causa possam ser tributados. Portanto, aqui isto acaba por ser um método de crédito de imposto, mas de facto é complexo porque o Estado não está para perder receita tributária e, portanto, tem que se fazer aqui umas contas e uma comparação e pode-se deduzir à coleta de IRS ou IRC a menor destas duas importâncias, portanto, de acordo com o caso concreto. Portanto, isto não é assim tão simples. Medidas bilaterais, diapositivo 11.
Estas medidas resultam de convenções celebradas entre os Estados, a OCDE tem um papel muito relevante nesta matéria. A Convenção Modelo da OCDE surge em 1963, de acordo com um relatório apresentado pelo Comitê Fiscal da OCDE, que se chamava Projeto de Convenção de Dupla Tributação em Matéria de Rendimento e de Património. Em 1977 foi publicado um novo modelo de convenção, com os respectivos comentários, que são muito importantes para efeitos interpretativos. Em 1991, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, pronto, que substituiu o anterior Comitê Fiscal, adotou a ideia de um modelo de convenção atualizado periodicamente e que permitisse a atualização sem necessidade de revisão completa. Portanto, em 1992 foi publicado um modelo de convenção da OCDE sobre o rendimento e o capital e a sua revisão é um processo contínuo, até porque, além do articulado da convenção, que é uma espécie de minuta, fazendo conta que isto é um contrato, que os Estados podem adotar nas convenções que celebram entre si, esta convenção, além do próprio articulado, inclui comentários, observações e reservas. No fundo, temos aqui algum conteúdo que permite determinar o sentido e o alcance desse articulado e facilitar a adaptação dele aos casos em concreto. Temos também Estados que formulam reservas, formulam dissonâncias ao conteúdo que seria normal na Convenção. Os comentários são de facto muito importantes. É impossível analisar a Convenção Modelo da OCDE sem vermos os comentários que dela fazem parte integrante, e depois temos em concreto cada uma das convenções celebradas pelos Estados. As observações que estão também disponíveis no site da OCDE expressam a posição dos Estados-membros da OCDE, portanto, são países quer da União Europeia, quer países terceiros, sobre os comentários e indicam o modo como irão aplicar as disposições contidas nos artigos. As reservas são as tais declarações unilaterais que apresentam dissonâncias ao conteúdo base e, basicamente, aqui é permitido modelar o conteúdo de acordo com a realidade dos Estados envolvidos. Aqui, o grande problema da OCDE, a meu ver, é que, de facto, não produz hard law, não é? Produz soft law e, portanto, isto basicamente são recomendações e, basicamente, não é nada de muito vinculativo, mas depois de celebradas as convenções, elas vinculam, claro que sim, são aceitos nos ordenamentos jurídicos, mas antes de serem convenções, são simplesmente sugestões da OCDE, portanto, os Estados conseguem ter muita margem de manobra. A Convenção Modelo define as competências fiscais dos Estados da residência e da fonte, tem aí os artigos da Convenção, e, portanto, podem resultar três situações diferentes. O rendimento e o património podem ser tributados sem qualquer limitação no Estado da fonte, o rendimento pode ficar sujeito a uma tributação limitada no Estado da fonte, o rendimento e o património não podem ser tributados no Estado da fonte. Será possível também esta solução. Portanto, os Estados, se quiserem definir a solução que entre eles, nenhum deles tributa aquilo que é obtido na fonte, tributa só, por exemplo, os residentes, é possível. Ou então outras soluções menos radicais. Portanto, aqui, basicamente, há disposições que atribuem ao Estado da fonte o direito de tributar com ou sem limitação, e o Estado da residência, ao Estado da residência, melhor dizendo, compete conceder um desagravamento para evitar a tributação. A Convenção Modelo da OCDE permite aos Estados contratantes escolher também os métodos internos, que depois se vão conjugar com as convenções, escolher, portanto, entre o método da isenção, por exemplo, e o método da imputação ao crédito de imposto. Pronto. Relativamente à soberania fiscal, diapositivo 13, as normas de direito fiscal resultam exatamente do poder, do exercício do poder de soberania dos Estados. Já sabem que a soberania é bastante importante e reflete um poder de ius imperi, um poder de, portanto, do Estado estar acima dos particulares, por isso é que o direito fiscal é direito público, impondo-lhes um sacrifício em prol do interesse público. Através da cobrança dos impostos e outros tributos, o Estado arrecada receitas para fazer face às despesas públicas e, portanto, esta é a lógica da cobrança dos impostos. Os impostos são um mal necessário na sociedade, já sabemos que tudo é certo, não é? Portanto, nada é mais certo que a morte e os impostos. Portanto, aqui temos a questão importante da arrecadação da receita para fazer face à despesa pública. No âmbito do sistema fiscal português, há que atender ao recorte fundamental dos impostos previsto nos artigos 103 e 104 da CRP. Por exemplo, o facto de no artigo 103 se aludir ao princípio da legalidade, ao princípio da não retroatividade, o facto de nos vários números do artigo 104, portanto, se aludir ao recorte fundamental de cada tipo de imposto.
Por exemplo, no 104, número 1, estamos a falar do imposto sobre rendimento pessoal, por exemplo, que é o IRS, só que lá não diz que é o IRS, porque se quisesse alterar o nome do imposto, o legislador ordinário, teria que se alterar primeiro a Constituição, por isso é que lá só fala sobre o imposto sobre rendimento pessoal, já sabemos o que é. Diz que ele deve ser único, portanto, as várias categorias de rendimentos, deve ser progressivo, taxas progressivas, por isso é que elas são progressivas, deve ter em conta as necessidades dos rendimentos do agregado familiar, por exemplo. Portanto, o artigo 104 da CRP explica nos vários impostos o que é que deve acontecer. O número 2 é sobre a questão da tributação das pessoas coletivas, refere-se ao rendimento real, a teoria do balanço, portanto, a tributação pelo lucro. Depois o artigo continua com o património, continua com o IVA, a tributação do consumo, da despesa, seria melhor dizer da despesa. Portanto, basicamente diz-se que se deve honorar os consumos de luxo, é uma alusão também às várias taxas de IVA e não só, também uma alusão aos impostos especiais sobre o consumo, álcool, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, tabaco, produtos petrolíferos e energéticos. Portanto, temos aqui uma panóplia de coisas num artigo bastante curto, que é o artigo 104 da CRP, mas que depois traz o recorte fundamental do sistema fiscal português. Também se refere ao património e diz que a tributação de património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos, portanto, daí a legitimidade, supostamente, de poder tributar mais as fortunas, isso é discutível, não é? Por exemplo, temos o AIMI, o Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, que tenta tributar quem tem um rol de imóveis que têm valores patrimoniais tributários que no seu somatório chegam a determinados valores. Isto se calhar não está muito correto, mas ao abrigo da Constituição ainda não foi declarado sequer inconstitucional, porque presume-se que estamos aqui a contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Portanto, aqui manifestarão maior força económica, maior capacidade para pagar impostos. Portanto, a soberania fiscal é o poder de estabelecer um sistema fiscal autónomo dos restantes sistemas fiscais, portanto, a liberdade de um Estado termina quando começa a liberdade de outro. Portanto, é possível criar impostos, extingui-los, alargar ou restringir o seu âmbito. No caso português, estamos a falar de matéria de reserva relativa de competência legislativa da AER, estamos a falar que só lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo devidamente autorizado é que podem criar impostos ou alterá-los. Portanto, é o artigo 165, número 1, a linha I da CRP, e na soberania também incluímos a delimitação ao nível internacional, portanto, da esfera fiscal de cada um dos Estados, que depois irá partilhar, digamos assim, de alguma forma, aqui algum tipo de instrumentos convencionais com outros Estados e, portanto, lá se chegará a um consenso em algumas matérias. Quanto aos limites formais e materiais à tributação, no caso português, nós temos a Constituição da República Portuguesa, em primeiro lugar, a lei fundamental, portanto, tudo que seja lei ordinária tem que respeitar a CRP sob pena de inconstitucionalidade, que só pode ser declarada pelo Tribunal Constitucional. Temos também regras da União Europeia, portanto, as diretivas da União Europeia, alguns regulamentos e a soberania de outros Estados, isso também é um limite. Quanto a princípios, nós temos desde logo o princípio da legalidade, da igualdade, capacidade contributiva, participação dos contribuintes na criação e aplicação dos impostos, certeza e segurança jurídicas e tutela da confiança e controle judicial. Portanto, legalidade, respeito pela lei, portanto, a lei deve conter as normas de incidência, a taxa, os benefícios fiscais, etc. Igualdade, tratar igual que é igual, diferente do que é diferente, na medida objetiva da diferença. A questão da força económica, a capacidade contributiva, portanto, cada um portanto, paga imposto na medida da sua capacidade contributiva, que a manifesta através da obtenção direta do rendimento, ou então através da atenção de património, ou algo assim do género. Portanto, os contribuintes também participam na criação e aplicação dos impostos, porque são os contribuintes que elegem os representantes para a Assembleia da República, são 230 deputados, e também quem está no governo, portanto, não é exatamente de forma muito direta, mas é o que acontece nas legislativas e, portanto, os contribuintes indiretamente participam na criação e aplicação dos impostos, porque são, portanto, os deputados por eles eleitos que vão tratar da questão. E depois temos a questão da certeza e segurança jurídicas e tela de confiança, que aqui é muito importante, não é que seja menos importante noutras áreas de direito, mas, por exemplo, aqui é muito importante dizermos que temos a certeza absoluta que não vamos ter impostos retroativos. Se tivermos, serão impostos inconstitucionais à partida. E, portanto, a retroatividade dos impostos é proibida no artigo 103 da Constituição da República Portuguesa e, portanto, isso é bastante importante em termos de segurança jurídica e tutela da confiança. E temos também a certeza de que nas normas de direito fiscal
não é permitida interpretação extensiva, nem integração de lacunas por analogia, e, portanto, aqui, à partida, já sabemos com aquilo que podemos contar. Ainda assim, os contribuintes têm garantias de controlo judicial, aliás, eles também têm meios de impugnação junto da autoridade tributária aduaneira, portanto, o procedimento, e depois têm meios de processo, portanto, junto dos tribunais. Falar de fatores de conexão para efeitos de tributação e portanto, a relação entre os Estados ao nível da União Europeia é não esquecer de falar do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as liberdades da União Europeia. Liberdade de circulação de mercadorias, liberdade de circulação de trabalhadores, liberdade de estabelecimento, liberdade de prestação de serviços, liberdade de circulação de capitais. Portanto, todas estas liberdades não fariam sentido caso houvesse algum tipo de discriminação no âmbito da União Europeia em função, por exemplo, da nacionalidade dos trabalhadores, da residência fiscal, por exemplo, o direito de acesso a atividades como trabalhador independente ou a criação e gestão de empresas para exercício de atividades nos Estados-membros. É óbvio que não pode diferenciar consoante, portanto, o Estado-membro de onde é originário contribuinte, e, portanto, aqui as regras têm de ser de reciprocidade e têm que ser para todos, e, portanto, não pode haver aqui diferenciação. Caso contrário, se existir aqui algum tipo de obstáculo nesse sentido, ou algum obstáculo fiscal, não é possível efetivar estas liberdades da União Europeia. É uma nota só para pensarmos. Relativamente a estas matérias, temos ainda que as relacionar com o planeamento fiscal, diapositivo 16. O planeamento fiscal, por si só, não é uma coisa má, portanto, quando se fala de planeamento fiscal, há muita gente que está a pensar logo, planeamento fiscal é o espertalhaço que está ali a fazer alguma coisa para tentar fugir aos impostos, mas esse planeamento fiscal até é digamos, segundo o professor Casal Tanabais, é um direito fundamental ao planeamento fiscal e, portanto, aqui há o dever fundamental de pagar impostos, mas há o direito ao planeamento fiscal. O planeamento fiscal é um conjunto de opções levadas a cabo por determinado contribuinte para poupar despesas fiscais. O problema é que há vários tipos de planeamento fiscal. Ele pode ser perfeitamente legítimo, o intra-legem, pode ser abusivo, o extra-legem, são as situações de fronteira, situações cinzentas, ou então o contra-legem, constitui fraude, evasão fiscal e tudo que vai contra aquilo que a lei permite. No planeamento fiscal intra-legem, é perfeitamente legítimo o que o contribuinte utiliza a potencialidade que a legislação permite para escolher o melhor para si. Por exemplo, se eu obtiver rendimentos empresariais e profissionais, portanto, rendimentos da categoria B, como trabalhador independente, eu posso achar que, ao abrigo da legislação fiscal portuguesa, para o volume de faturação que tenho, etc., pode ser mais proveitoso se eu tiver uma atividade em sede de IRC e não propriamente como pessoa singular. E, portanto, nesse caso, as taxas de tributação são mais baixas, claro, depois tem outras exigências, mesmo a nível de obrigações acessórias, eu posso achar que é mais vantajoso para mim ter uma empresa, portanto, isto é planeamento fiscal intra-legem, perfeitamente. E isto é perfeitamente permitido, é a utilização da legislação para o que for melhor no caso concreto, mas sem extravasar o que o legislador pretenderia. Depois temos uma zona cinzenta, que é o planeamento fiscal extra-legem, ou seja, um planeamento fiscal levado a cabo de acordo com a observância da lei, ainda assim não entramos na zona do contra-legem, mas utilizamos a lei para finalidades que o legislador não pensaria. Portanto, imaginem, deslocalizar a minha sede, imagina que é uma empresa, tanto faz, para um paraíso fiscal, com o intuito simplesmente de poupar receitas fiscais sem ter atividade efetiva nesse paraíso fiscal, fazer só de book center. Portanto, basicamente pegava, no caso português, na portaria dos paraísos fiscais, a lei nunca diz paraíso fiscal, diz sempre país, território ou região de regime fiscal claramente mais favorável ou algo assim do género. Portanto, pegava naquilo e dizia, ok, agora vou para as Bahamas. O que é que eu tenho nas Bahamas? Nada. Uma caixa de correio, só. Ou alguém que está lá que recebe coisas por mim e eu pus a morada dessa pessoa. Mas eu nem sequer tenho interesse em ter atividade efetiva lá. Eu nunca lá fui sequer, nem quero ir. Pronto, imaginem. Isto seria planeamento fiscal extra-legem. É óbvio que se eu quisesse expandir a minha empresa nas Bahamas, muito embora seja um paraíso fiscal, se eu tiver lá atividade efetiva, isto já não tem nada à partida de planeamento fiscal extra-legem.
E depois a consequência do extra-legging são correções à matéria coletável. Tenho, por exemplo, o caso de Jerónimo Martins também, a questão da deslocalização da sede, que foi bastante discutida há uns anos. E depois temos aquele que de facto é o piorzinho de todos, que é o contra-legging, que é aquele que vai exatamente contra, diretamente contra aquilo que está permitido por lei. No entanto, aqui a maior dificuldade de facto é na zona cinzenta, no planeamento fiscal extra-legging, que muitas vezes as operações são qualificadas de uma determinada forma pela autoridade tributária aduaneira, depois há discussões em tribunal e depois há aqui uma margem para discutir se afinal é extra-legging ou se até nem era, se era só intra-legging. E, portanto, os contribuintes de facto utilizam o planeamento fiscal, mas nem sempre com finalidades fraudulentas ou com finalidades, abusivas, se não forem fraudulentas, portanto, e portanto é perfeitamente permitido. Portanto, o facto das jurisdições terem definições diferentes para os critérios de conexão para efeitos de tributação também pode potenciar a utilização abusiva do planeamento fiscal, a escolha de melhor tratado, o chamado treaty shopping, isto é assim um bocadinho complicado. Sobre o critério da residência, só para chamar a atenção aqui de um pormenor ao outro. Portanto, este critério determina a tributação universal dos contribuintes residentes, portanto, aqui implica uma ligação de natureza socioeconómica, uma pertença do contribuinte a um determinado Estado, que normalmente implica critérios de presença física, disponibilidade de uma habitação ou existência de um certo tipo de conexão económica, portanto, dias seguidos ou interpelados de presença no território, etc. Pressupõe-se aqui uma ligação mais efetiva e estável do contribuinte ao território de um determinado Estado. Portanto, é um fator de conexão de caráter pessoal ou subjetivo. Quanto aos critérios para aferir a residência de um contribuinte, no caso português, temos então o artigo 16 do Código IRS português para pessoas singulares, por exclusão de partes, será não residente todo aquele que não se encaixar nos critérios de residência ou nas ficções de residência, porque o artigo 16 também tem algumas situações de ficção de residência, e depois ainda tem alguns regimes especiais. Depois, no Código de IRC, fala-se na sede ou direção efetiva para as empresas, portanto, que estejam de facto sediadas em Portugal. Os não residentes podem ou não ter estabelecimento estável. Se tiverem estabelecimento estável, o conceito está no artigo 5º do Código de IRC, basicamente, o estabelecimento estável pretende equiparar, digamos assim, os não residentes aos residentes, porque eles também são tributados praticamente da mesma forma que os residentes, eles são tributados pela imputação do lucro ao estabelecimento estável. O estabelecimento estável, basicamente, é o que diz no artigo 5º, número 1 do Código do IRC, é qualquer instalação fixa através da qual são exercidas atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, ou seja, depois no número 2 temos algumas, digamos, alguns exemplos, tipo filiais, sucursais, estaleiros, portanto, aqui várias realidades que podem ser consideradas estabelecimento estável. Portanto, quem tem estabelecimento estável em Portugal não é residente em Portugal, mas é tributado praticamente como se fosse residente. Pronto. Portanto, temos então a tributação universal ou limitada dos residentes, que são tributados por todos os rendimentos, quer sejam obtidos ou não no seu território de residência. Lá está, esta situação pode levar a situações de uma tributação positiva que têm que ser resolvidas ou através de medidas bilaterais, como é o caso das convenções, ou através de medidas unilaterais na legislação interna que complementam também muitas vezes as convenções, por exemplo, método de isenção ou método da imputação ao crédito de imposto, como já falamos há pouco. Quanto à fonte, a fonte é um elemento de conexão, tem um cariz real ou objetivo, é difícil hoje em dia definir a fonte, não é assim tão linear definir a fonte de obtenção dos rendimentos. A fonte de obtenção dos rendimentos então funciona independentemente dos titulares de rendimentos serem nacionais ou estrangeiros, residentes ou não residentes, portanto, basicamente o Estado tributa ou não residente de acordo com a fonte, mas não está importado com mais nenhuma situação que não seja a obtenção do rendimento, independentemente da situação pessoal desse sujeito passivo. O problema é definir a fonte. O conceito de fonte está relacionado com o Estado que, de certa forma, consiga reclamar uma relação à produção do rendimento. Basicamente, o Estado é um de valor acrescentado. O problema é que, de facto, hoje em dia, cada vez mais a rapidez das relações económicas e os novos modelos de negócio, o e-commerce e tudo mais,
fazem com que este critério de conexão seja um bocadinho complicado. Nem sempre conseguimos determinar a fonte económica, onde foi exercida a atividade ou onde está o bem gerador de rendimento. Imaginem as empresas que vivem praticamente exclusivamente do e-commerce. Têm a sede no local, têm armazéns noutro local, têm servidores noutro local, têm pessoas a trabalhar para eles à distância noutro local. Quer dizer, tem aqui uma série de situações. Vendem para todo o mundo, têm clientes em todo o mundo, portanto, isto aqui causa alguns problemas de tributação. Muitas vezes, portanto, já estamos no diapositivo 20, utiliza-se o critério da fonte financeira, que vai fazer de conta que o rendimento foi produzido no local da sede do estabelecimento estável da entidade remuneradora. Mas isso pode não chegar. Temos o conceito de fonte de produção do rendimento, o lugar em sentido económico, ou fonte do rendimento propriamente dita, da produção do rendimento ou local onde se encontra o capital em sentido amplo, onde é exercida a atividade. Capital é óbvio que eu não estou só a falar de dinheiro, estou a falar também da mão de obra, estou a falar de outro tipo de fatores de produção. Depois temos a fonte de pagamento, a fonte em sentido financeiro, refere-se à realização do rendimento, não à produção, já quando ele é recebido, é realizado. Depois há autores que apresentam alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis. Temos aqui, em primeiro lugar, a questão da eficiência económica, por exemplo, a questão da residência permite maior facilidade em prever, em listar os contribuintes que residem em determinado território. Temos a neutralidade na exportação de capitais, é possível evitar que as decisões sobre o local de realização dos investimentos sejam afetadas por diferenças de tributação. Consegue-se aqui também uma tributação com mais equidade, mais igualdade, portanto, e mais respeito pela capacidade contributiva e maior obtenção de receitas fiscais, porque o Estado da residência, de facto, é aquele que tem maior ligação com o contribuinte e depois ele acha-se com mais direito a receitas tributárias e, de facto, faz algum sentido. Temos também, por outro lado, a questão do risco de evasão fiscal e utilização abusiva de convenções de dupla tributação. Os residentes podem sair, as empresas podem deslocalizar-se, as jurisdições menos desenvolvidas vão ser sempre menos atrativas e pode haver também algum desinteresse em investir no exterior se pensarmos que o contribuinte vai ser tributado por tudo aquilo que obtenha, quer no estado da sua residência, quer fora. Portanto, aqui isto vai influenciar no âmbito das exportações e importações de capitais. Depois ainda há outro problema, que isto seria uma coisa à parte, às vezes é muito difícil a obtenção de informações por parte de diferentes autoridades tributárias, de diferentes estados, não há uma administração tributária ao nível da União Europeia, muito menos ao nível do mundo todo, e portanto às vezes a troca de informações não funciona e outras vezes também a assistência mútua na recolha de impostos, muito embora haja convenções em todas essas matérias, também possa não funcionar e falha em algumas situações. Relativamente à questão da fonte, portanto, também temos vantagens e desvantagens. Os Estados importadores de capitais podem, portanto, ver as suas receitas fiscais preservadas, claro, porque conseguem tributar diretamente aquilo que é obtido no seu território. Pode haver um incentivo ao investimento e ao aumento da competitividade internacional, até porque as diferenças de tributação muitas vezes são um fator comparativo e competitivo relativamente a outros do mesmo setor. Aqui o estado da fonte, e para mim, de facto, este argumento é forte, portanto, proporciona infraestruturas e serviços públicos a quem vai obter rendimentos nesse território, e, portanto, aqui é o princípio do benefício, o estado da fonte, obviamente que legitimamente pode reclamar pretensões tributárias. Há uma maior perspectiva também de cobrança efetiva dos impostos, porque efetivamente aqui nada vai escapar e não estamos com necessidade de trocar informações ou da assistência mútua administrativa na cobrança dos impostos, porque cada administração tributária consegue cobrar aquilo que está conexionado com o seu território. Isto vai limitar a evasão fiscal, mas cuidado com a questão da falta de combinação entre o critério da residência e o critério da fonte. Isto também pode ser um obstáculo, falei há pouco um bocadinho disso, das liberdades da União Europeia, à plena União Económica e Monetária, as definições de fonte são um bocadinho complicadas, portanto isto é aqui uma desvantagem, porque efetivamente hoje com a evolução é um bocadinho complicado perceber qual é a fonte propriamente dita, em que sentido é que estamos a falar. Não se garante a neutralidade na expressão de capitais, falta equidade e respeito pelo princípio da capacidade contributiva muitas vezes, porque aqui efetivamente dependendo do tipo de tratados aplicados ou do tipo de norma aplicável aqui a nível interno, os contribuintes não têm garantia de que são exatamente igualmente tributados pelo mesmo tipo de rendimentos, portanto, depois isto também vai gerar aqui muitas vezes o que se chama o treaty shopping, a escolha do melhor tratado.
Os custos de capitais e a tecnologia de origem estrangeira no Estado da fonte também podem aumentar, isto vai depender do tipo de Estado e, portanto, leva a um problema que a OCDE tem tratado também bastante já há muito tempo, que é harmful tax competition, portanto, a concorrência fiscal prejudicial que se acaba por ser, que se coloca aqui nestas questões e acaba por ser um problema muito grande de direito fiscal internacional também. Em conclusão, é muito importante, de facto, percebermos que os diferentes Estados continuam a ter soberania interna. No entanto, a partir do momento em que temos, por exemplo, a União Europeia e outro tipo de entidades do género, é compreensível que haja regras que não estão totalmente na disponibilidade dos diferentes Estados. Portanto, mas também para todos os efeitos, essa soberania vai ter que ser de alguma forma respeitada, porque também é uma questão dos Estados fazerem pressão. Não existe uma harmonização de leis fiscais das diferentes jurisdições, nem pensar, nem sequer ao nível da União Europeia, quanto mais ao nível do mundo, portanto, temos aqui regras muito diferentes. Falta uma definição uniforme dos critérios de conexão, portanto, aqui os mais utilizados são a residência-fonte e são mais utilizados de forma simultânea, com algumas nuances, e isso vai gerar, claro, problemas de uma tributação positiva. Portanto, mais do que um Estado vão se achar competentes para a tributação da mesma realidade, do mesmo contribuinte, etc. Aquela regra das quatro identidades que falamos há pouco. Os próprios critérios de conexão para efeitos de tributação também não são definidos nas convenções do para tributação. Portanto, a Convenção da OCDE sobre o rendimento e o capital baseia-se muito na fonte e permite a utilização, baseia-se na residência, desculpem, e permite a utilização, assim é que é, simultânea do critério da fonte, mas nunca define o que é residência, o que é fonte, deixa isso para as legislações internas. Portanto, na prática, isto coloca várias dificuldades e perante um caso em concreto é preciso analisar muito bem e verificar. Em termos de bibliografia, isto aqui é um livro que na altura adaptou a minha tese de doutoramento, que eu defendi em 2016, faz 10 anos em outubro, comecei a fazer em 2011, portanto na altura falava-se menos destas matérias, e em 2020 saiu uma publicação com uma adaptação e uma atualização um bocadinho das coisas que eu fui falando na minha tese de doutoramento, e portanto estas matérias sempre me disseram muito, mesmo no mestrado eu tratei a troca de informações, que em Portugal ainda não se falava muito, na altura eu defendi o mestrado em 2010 e, portanto, e comecei a fazer 2 anos antes, e, portanto, isto de facto são temas relativamente novos no ordenamento jurídico português. Por exemplo, em Espanha já se falava há muito tempo de troca de informações e tudo mais, e com isto terminei. Agradeço a atenção e estou disponível para qualquer questão que pretendam. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia, sempre muito, muito pormenorizada nas suas apresentações e com um tema muito complexo. Acho que conseguiu quase o impossível a falar de um tema de fiscalidade internacional numa conferência, apesar de tudo, de curta duração. Eu passava agora a palavra a quem nos está a ouvir para colocar alguma questão que queiram. Eu vejo que no chat há aqui um comentário, vamos ver, mas não creio que seja questão, pelo menos não consigo identificar como tal. Eh, a mensagem que diz é: boa tarde a todos, complicado aceder ao link da conferência online de hoje. Enfim, eu pedia à nossa assistente aí do Iberojur que visse se consegue. Alguém deve ter tido dificuldade em aceder. Mas passando agora, à fase das questões, enquanto pensam em alguma questão a colocar à doutora Patrícia, eu vou colocar uma, e que tem a ver de facto com a questão que aqui nos trouxe no âmbito da União Europeia, onde por vezes surgem problemas que eu classificaria de ridículos, considerando que estamos num mercado único, num espaço de União Europeia, e em que administrações de Estados-membros têm, por exemplo, conceitos diferentes de como aplicar os pressupostos de facto e de direito para considerarem que há ou não há um estabelecimento estável. E em torno disto, às vezes, surge o impensável, que é dois Estados da União Europeia entenderem que ambos são competentes para tributar uma determinada empresa. E o problema tem surgido mais no âmbito da tributação das empresas, na verdade. E eu perguntava-lhe, gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, porque eu acho francamente que isto só se resolve com códigos únicos. Nós, para já,
conseguimos um código único aduaneiro, enfim, milagre, milagre, mas aconteceu, e se calhar estava mais do que na altura de termos um código único de IVA e um código único de IRC. Por agora eu deixaria o IRS ainda na esfera dos Estados-membros, mas pelo menos nestes dois acho que de facto era imprescindível, porque acho impensável que surjam problemas destes. E o que eu lhe pergunto é se haveria alguma outra, se vê alguma outra possibilidade de resolver esse tipo de conflitos, de concorrência entre Estados, no espaço da União Europeia, que não seja mesmo através da criação de um código único de tributação. Sim. Obrigada pela questão. Eu acho que isto tem que ser aos poucos, parece-me. Portanto, se calhar, se existisse alguma, sei lá, diretiva da União Europeia quanto a algum tipo de conceitos, ou se os Estados fizessem um esforço de, nas convenções, explicarem os conceitos que querem utilizar para cada uma das realidades, já era um bom começo. Os códigos únicos para a União Europeia eram interessantes. Nós já mantemos um código aduaneiro da União, não é? O regulamento da União Europeia, mas efetivamente acho que isso é uma matéria, se calhar, um bocadinho residual, não sei, por isso é que se calhar os Estados não se importaram. Agora, a questão da tributação do rendimento e a questão do IVA são questões bastante delicadas. Essa questão da falta de definição uniforme do estabelecimento estável, que vai de facto muitas vezes levar a que na prática haja situações de muito difícil resolução, porque digamos que a empresa tem duplo estabelecimento estável, é considerada, não é, em vários estados e depois todos os estados querem tributar, isso é um bocadinho complicado. Agora, eu acho que se calhar, isso é a minha opinião, não é? Não sei exatamente se estou a pensar bem, mas acho que se calhar é uma questão de falta de vontade política e é uma questão de termos que ir devagar. Talvez primeiro, se a União Europeia tentasse introduzir alguma legislação, lá está, com menos temos hard law, não é? Não temos soft law como na OCDE, que desse algumas orientações sobre conceitos mais uniformes ou que desse algumas orientações para que os Estados definissem algum tipo de, não sei, algum tipo de prioridade ou entre eles conseguissem desempatar a questão, talvez começássemos bem por aí. Mas eu concordo com a doutora Rosário e eu acho honestamente que se calhar podemos começar por um código único DIVA, que isso já era bom também, e depois a seguir aí tentaríamos passar para o IRC, mas sem tributação do rendimento eu não estou a ver assim muita vontade dos Estados, talvez. Se calhar o Pois IVA é é o o que temos problema mais próximo. é o problema de abrir mão de certas incoerências depois que se vão introduzindo, não é, nas diferentes legislações e depois cada Estado acaba por não querer nunca abrir mão de ter a possibilidade de definir a sua receita, não é? A sua receita fiscal, Basicamente é basicamente é isso. isso. Agora, que É. surgem problemas depois insolúveis, ou praticamente insolúveis, surgem e quem paga é quase sempre o contribuinte, que de repente se vê a braços com processos em dois países, já pagou os seus impostos num e de repente o outro também acha que. Também quero. Uhum. Apesar de que já há alguma definição dos conceitos, se formos ver, quer no âmbito da Convenção OCDE. Hum. Agora, o que é que não há, por exemplo? Talvez se pudesse resolver por aí, também é uma questão que lhe vou colocar. No mínimo, se nós não conseguimos avançar com o código de IRC comum, então, ou criar uma secção no TJUE de Hum. competência tributária para dirimir estes conflitos e ter competência para dirimir estes conflitos, nomeadamente de concorrência fiscal entre a soberania de diferentes Estados, digamos assim, ou uma, já existe uma diretiva que aponta para a arbitragem. Para a Só que a diretiva não arbitragem, diz como é que isso. isso se faz. Pois não. Portanto, está na diretiva, mas só está na diretiva. De resto, não há mais nada. Não se sabe que arbitragem vai ser essa, como se vai criar o centro de arbitragem. É um centro de arbitragem que é ad hoc. Eu, por acaso, acompanhei recentemente acompanhei, ainda acompanho um caso desses, em que a autoridade tributária belga nem responde à autoridade tributária portuguesa. E, portanto, temos uma sociedade portuguesa que tem os seus impostos todos pagos em Portugal e que, por prestar serviços a uma rede de clínicas na Bélgica, eles entenderam que não, é aqui que vem a prestar serviço, aqui há um estabelecimento estável. Efetivamente, não há.
Não há. Uhum. É só uma birra da autoridade tributária belga, mas a verdade é que a empresa portuguesa, de repente, tem uma dívida gigante na Bélgica de impostos a pagar, teve que, naturalmente, constituir mandatários na Bélgica para a representar, está a enfrentar processos na Bélgica e na primeira instância já perdeu, porque o próprio contencioso tributário é muito diferente do nosso, muito diferente do nosso, e o que é facto é que não sabemos muito bem como é que isto vai acabar, porque estamos no seio da União Europeia e temos uma empresa com todos os impostos pagos em Portugal, a quem estão a ser exigidos impostos sobre os mesmos rendimentos na Bélgica, apesar do RITI, apesar das transações serem intracomunitárias, etc. Temos uma diretiva que fala em resolução de litígios e fala na arbitragem, mas não diz como. E, portanto, foi muito curioso, porque a nossa autoridade tributária já convidou a belga a aceitar a arbitragem, mais uma vez, recebeu zero, nenhuma resposta, silêncio. E, portanto, quando um problema destes surge no seio da União Europeia, eu pergunto o que é que, para não avançarmos, eu acho que nós ou avançamos depressa ou não avançamos. Com, com honestidade, acho que devagar não avançamos mesmo. Temos o código do IVA. Quer dizer, todo o Estado-membro que entra tem que adotar a diretiva IVA e veja as diferenças que existem depois, Pois. no concreto, entre os diferentes Estados. Se nós tivermos em conta que uma empresa que produz em Portugal tem que pagar a energia elétrica a 23% e não deduz, na maior parte dos casos, o IVA que paga na energia elétrica, porque não é custo dedutível à luz do nosso código. Se estiver a produzir em Espanha, tem uma taxa mais baixa, logo tem um ganho de produtividade extraordinário. E, portanto, isto é um convite a empresas, por exemplo, com elevado custo energético, a não situarem os seus centros de fabrico em Portugal. Portanto, há incongruências destas, e que eu acho que prejudicam o mercado único, sinceramente. Agora, quantos mais Estados-membros, mais complicado, fica chegar a acordo sobre questões essenciais. Por isso a pergunta era: não seria de criarmos uma secção especial no TJUE que resolvesse isto de vez? E quando surgisse um conflito destes, sabíamos a quem recorrer. Ou então um centro de arbitragem institucionalizado, algo que fosse concreto e que não dependesse da boa vontade das administrações tributárias. Senão, obviamente, o litígio nunca se vai resolver. O que é que lhe parece? Eu Não concordo era muito consigo, doutora difícil, para não. Rosário. Acho que não, eles se calhar não têm a vontade, mas se existe o TJUE também não havia problema de pôr lá juízes especializados e resolverem as questões numa questão de contencioso tributário, não é? Ou a Com questão da certeza. arbitragem, que é curioso, porque eles apontam para a arbitragem, mas depois quer dizer, e como é que se faz? Eles não dizem nada, não Nada, fazem nada, já viu. Aquilo coisa, o problema é caiu esse. no espaço morto, não é? Apareceu assim, era uma esperança Está na interessante, mas diretiva. ninguém fez Pronto, nada. Sim, exatamente. O que é que fazemos com aquilo? nada. Nada, porque não temos sequer. É que nem sequer explicam que tipo de arbitragem é aquela, não é? Vai funcionar E aqui onde é nos que ela se moldes da pode comercial. enquadrar? E se do outro Sim, lado não responderem nunca, pois não é. é? Não temos solução, basicamente. Enfim, vamos lá ver se já temos questões. Professora Rosário, eu gostaria Carolina, de colocar uma questão. olá. Sim, Aqui a professora explanou aqui os estados e a questão da dupla tributação, mas eu tenho uma dúvida que tem uma empresa que tem sede nos Estados Unidos e quer contratualizar e vai, obviamente, passar faturas, fazer recolha e tem número fiscal, como queiram chamar, noutros estados, não é? Da União Tem a Europeia? sede dela, ela tem a sede nos Estados Unidos, mas Hum, tem uma sucursal, eu não sei como é que chamam em Londres. Tem uma sucursal em Londres e tem também uma unipessoal em Portugal. Só uhum. que ela optou por concorrer a um procedimento com a empresa dos Estados Unidos, mas manda o e-mail com a de Londres e usa o contribuinte da de Londres, mas quer assinar o contrato com os documentos da dos Estados Unidos.
Eu estou a me defrontar com essa situação. É a primeira vez que estou a me confrontar com uma situação dessa, porque eu já trabalhei com intracomunitários e nunca tive problemas com Bruxelas, com Espanha, até mesmo com Londres, com Reino Unido, agora que saiu da União Europeia, não tive problemas nenhuns. E em perceber a lógica do VAT. Mas agora esse veículo de usar uma recolha, porque eu tenho que mandar a documentação e tenho que confrontar se está a haver alguma fuga fiscal, verificar a documentação, se eles estão em dia com o sistema de dívidas da AT, não é? Normalmente eu tenho um site para poder pesquisar na União Europeia se está tudo em dia, por exemplo, em Espanha, ou noutros lados. Eu não tenho como pesquisar essa empresa com a situação que ela está. Eu sou completamente perdida estou num limbo com essa empresa. Mas o que está a falar, primeiro, é uma questão de contratação pública, é isso? Sim, sim, é. É uma Ok, questão de... é uma questão de contratação pública. Depois é uma questão de quem é que legitimamente pode representar no outorga do contrato, é isso também? Não, não é na Não. outorga E do como é que contrato. A consegue minha questão verificar a documentação? como é que eu consigo verificar se eles têm fiscalmente, na Se tem questão dívidas, certo? fiscal, têm dívidas, porque a outorga do contrato eles vão me mandar documentos da empresa que nós conseguimos fidelizar através dos advogados que eles têm Tem cá. os códigos, sim. É. Agora, a minha preocupação é que eles vão me dar um número fiscal de um outro país e que eu não consigo verificar, porque se fosse da União Europeia, tem um site, nós temos um site que conseguimos verificar de acordo com o país se eles têm dívidas ou não a nível fiscal. E eles não enviam uma certidão de não dívida? Eh, Eu eh, acho que eles deviam enviar uma certidão de não dívida não e dívida depois do verificava se país. aquilo é verdadeiro no país onde eles estão digo eu, a dar-lhe o contribuinte, porque eles têm que entregar certidões de não dívida. Por isso é que eu estava a perguntar se Sim, tinha alguma sim, coisa de certidão contratação de não dívida, pública. que é o que eles Sim. que é o que nós pedimos aqui, a certidão de não dívida de ambas. Eu tentava que eles entregassem uma certidão de não dívida e depois logo se via, não é? À partida não vão apresentar um documento falso. Se apresentarem isso também é crime, não é? Tem que ser comunicado. É. Pronto, mas não sei se percebi a sua dúvida, porque isso até Sim, mais do sim, que a questão era essa, tributária, isso porque é contratação pública. sim, dessa, mas como tem a ver com o direito, achei que podia ter um veículo na área internacional que, Existe a como troca de nós temos, informações, mas não tem, acho que não tem legitimidade para pedir isso sequer. Já é, agora, se a empresa tem uma unipessoal em Portugal, deveria atuar em Portugal eu, através da unipessoal, não eu é? também e deveria ser obrigada a usar a Pois, unipessoal. essa é A outra questão, mas unipessoal. na contratação pública, o concurso público é internacional, também não há nenhum inconveniente, só que parece que estão Pois. a complicar a operação, não é? Sim, Pronto. sim. Mas eu não posso obrigá-los a ir Não, pela não, porque o concurso unipessoal. público é Não. internacional. Seria Eles mais devem ter lógico. tido algum interesse em concorrer assim, talvez porque a unipessoal não tenha a dimensão económica suficiente para poder ir a concurso. Enfim, há de haver aí qualquer explicação, não é? É. Porque senão isso facilitava muitas coisas. Porque nós fomos pesquisar, é lógico que há um escrutínio por trás, fomos pesquisar para ver se a empresa tinha ligações eh, em Portugal ou mesmo na União Europeia Uhum. para ver se, né? E os Em dados. contrário, mas ainda assim ela apresenta-se a concurso com Sim, é só a ir americana. à base Gov que nós conseguimos encontrar essas Uhum. situações. E numa aula de direito fiscal que nós tivemos, deram-nos um site que podíamos consultar os dados a nível de União Europeia, os dados, verificar se tinham dívidas
em relação a intracomunitários Pois, e agora verificar. fora da União Agora, Europeia é muito fora da mais União complicado. Europeia, não temos nenhum motor de busca que nos permita verificar qualquer situação e que tenha fiabilidade. Mas eles têm que apresentar a certidão de não dívida, portanto. Depois têm que verificar se o documento é verdadeiro, não é? Senão depois estamos a falar de crime, não é? Acho que não querem entrar Claro. por aí, de certeza. É uma situação, nós nos confrontamos com situações de muita. O mundo fiscal é um mundo muito, muito vasto e que gera muita falta de segurança quando estamos a mexer com tudo que está fora da União Europeia. Bom, E e mais perguntas? Eu tinha muitas, mas não vou chatear aqui a doutora Patrícia um dia destes. Temos que, temos que nos Conversar. reunir, temos que nos É, reunir para debater aí algumas questões e começar a publicar umas coisas, porque realmente isto não sim, anda, combinado. não anda, não anda. Aquela diretiva, a letra morta, é uma coisa impressionante. Eu confesso que no plano internacional percebo as dificuldades. No plano da União Europeia, recuso-me a aceitar que estejamos tão atrasados. E se me vierem dizer, bom, mas os países têm uma estrutura económica muito diferente. É verdade que têm, é verdade que têm, e vão continuar a ter. E vão continuar a ter. E a fiscalidade, estando dispar como está, não ajuda a que eles se aproximem. Até porque os erros de governação mantêm-se, não é? Mantêm-se. No nosso país até se tributam custos, não é? O nosso Uhum. IRC tem um regime de tributações autónomas. O que são as tributações autónomas? É tributar como se o lucro fosse custos, despesas que as É, empresas apresentam. tributam os gastos, é É mais verdade. simples não aceitar essas despesas. Mas não, aceitam as despesas, nomeadamente umas que eu acho que deviam ser absolutamente proibidas, que são as despesas confidenciais, que nada na vida de uma empresa pode ou deve ser confidencial. A despesa confidencial está a ocultar um caso de corrupção, um caso eh, de eventual uso indevido do capital da empresa, até para enganar os outros sócios, por exemplo. Pode ser. Pode ser uma má gestão, pode ser tudo, menos uma coisa boa. Se fosse boa, não era confidencial. E, no Pois entanto, não. elas são permitidas e depois são tributadas como se fossem lucro. Quer dizer, é de uma irracionalidade tal que às vezes eu penso que se nós, por exemplo, olhando para a lei fiscal portuguesa, se nós tivéssemos um código único da União Europeia em matéria de IRC, as nossas empresas portuguesas ganhavam competitividade e ganhavam até uma força diferente relativamente às suas congéneres europeias, porque elas vivem num ambiente que não incentiva a boa gestão. É mentira, good governance, é só um conceito vazio neste plano, não incentiva num contexto em que a competitividade através dos impostos é muito desprezada, sempre que se fala em baixar o IRC, cai o Carmo e a Trindade, como se o IRC tivesse funções de justiça social que não tem. As empresas têm funções de dar emprego às pessoas e às famílias, de as sustentar, não é? E de contribuir para o PIB. A redistribuição é feita através do IRS. E, portanto, eu fico bastante como dizer, frustrada por ver que nem no seio da União Europeia nós conseguimos dar passos significativos. Não conseguimos. Foi o IVA, foi a diretiva dos impostos especiais de consumo e mesmo assim com muitos buracos, com eh, muitos saltos que permite a cada Estado introduzir uma legislação que pode ser mais ou menos amiga das empresas. É claro que podemos sempre dizer, não é? Bom, mas se os holandeses têm uma lei tão amiga das empresas que transformaram a Holanda praticamente num paraíso fiscal, Portugal que faça o mesmo. Era uma boa solução, não é verdade? Em vez de andarmos sempre a dizer que eles nos fazem concorrência fiscal agressiva, porque fazem a nós e aos outros, como faz a Irlanda, como faz o Luxemburgo, enfim. Porque eu não vejo outro caminho, não é? Ou íamos para os códigos únicos, e quem não quisesse, o amigo Orbán não quisesse, não estiver de acordo, esses eu punha-os fora da União Europeia rapidamente. Já acho Exatamente.
já acho que não deviam estar na União Europeia há muito tempo. Arranjavam forma de ser obrigatório, como é o sistema Não é? comum de Com IVA. certeza, com Sim, certeza. Não se pode querer fazer parte da União Europeia para o que é bom e depois não querer ceder em coisa nenhuma, ou estar cá, estar dentro, para ver o que acontece, para vigiar a favor do inimigo. E, portanto, é uma pena sermos tantos, porque se fôssemos menos qualquer coisa, talvez conseguíssemos dar esse passo. Mas, enfim. Doutora Patrícia, eu acho que não temos mais perguntas. O tema é complexo, não é? muito. Muito. Ah, a doutora Patrícia, um dia destes, surpreende-nos aí com as suas provas de agregação, muito provavelmente, Sim, sobre este tema caliente. Isto é sempre uma guerra no seio da União Europeia, não só. Enfim, bom, se não houver mais questões, sendo sexta-feira, eu aproveito para mais uma vez agradecer à doutora Patrícia. Acho que foi muito obrigada eu. interessante. Se depois quiser partilhar connosco os diapositivos para os nossos estudantes de mestrado, Posso eu enviar para queria que me si. fizesse Sim, chegar ou a mim ou à doutora Sónia Santos, mas podem enviar para mim, porque tem os meus contactos todos, e envio. nós depois fazemos chegar aos nossos mestrandos, que estão precisamente agora neste segundo semestre a ter uma unidade curricular de fiscalidade, Direito Fiscal Especial, com a doutora Odete Oliveira, que conhece bem e que incide muito, precisamente, enfim, na medida do possível, porque o tempo é sempre escasso, em temas de fiscalidade internacional, porque são realmente muito, muito prementes e muito relevantes. Bom, então eu aproveito para desejar a todos um excelente fim de semana, dizer-vos que no nosso próximo seminário, teremos provavelmente mais um tema de direito do trabalho. Será anunciado em breve, está bem? E até lá, boa Páscoa! Não comam muitas amêndoas, porque depois a conta do dentista, cresce, mas portem-se mal. Até ao nosso próximo seminário.